Nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas e macetes para você deixar os seus renders de interiores mais realistas, usando Enscape e SketchUp. Fala galera, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e nesse canal a gente fala sobre visualização arquitetônica e tecnologia. Se você está chegando aqui agora, considere se inscrever. A galera que nos acompanha está sempre um passo à frente da concorrência. Então vamos lá, o negócio é o seguinte, muita gente começa a estudar o software, começa a ter os primeiros resultados, fica empolgado, para de estudar e começa a colocar em prática. Não tem nada de errado nisso, aliás, esse daqui é um dos melhores métodos de fixação que existem, mas você não pode parar de estudar. Quem interrompe os estudos no meio acaba ficando com vícios ruins, tenta resolver os problemas que vão aparecendo no processo de renderização de forma errada, ou pior, acaba cometendo erros básicos que deveriam ter sido resolvidos lá no começo da sua jornada. O resultado, você vai ter um render legal e não um render fantástico. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer um render irado para deixar o seu cliente de queixo caído. É por isso que hoje eu vou compartilhar com você 10 macetes que vão fazer toda a diferença nos seus trabalhos. E antes da gente começar, você vai perceber que eu utilizei uma cena para ilustrar algumas dessas dicas. Se você quiser fazer o download dessa cena para ir treinando aí no seu computador, o link está aqui na descrição desse vídeo. É de graça, claro. E agora sim, vamos começar. Sempre procure por referências antes de começar o trabalho. Não existe nada pior do que gastar horas e horas desenvolvendo um trabalho para no final perceber que a ideia era ruim. Ter uma foto ou um render para te inspirar vai facilitar o processo e o resultado final ficará muito melhor. Algumas das fontes de inspiração que eu mais uso são, primeiro, ArcDaily. O mecanismo de pesquisa dele é muito bom. Os projetos são separados por categoria e as fotos são profissionais. Houzz. Aqui os projetos também são separados por categorias, então fica muito fácil encontrar o que você procura. Mas o que mais me chama a atenção é o catálogo. Meu Deus, navegar pelos projetos do Houzz é uma delícia. Dá para passar uma tarde inteira só fazendo isso. A qualidade dos projetos presentes nessa plataforma é fantástica e você com certeza vai encontrar várias ideias para te guiar. E a terceira fonte de inspiração que eu uso é o famoso Pinterest. Infelizmente os projetos não estão separados por categoria, mas a interface dele é bem legal e a navegação também. Aliás, a inspiração para a cena que nós vamos usar aqui nesse vídeo veio de lá. Um objeto tosco, mal modelado, vai deixar o seu trabalho com cara de amador. Então dedique um tempo procurando por blocos profissionais, bem detalhados e com bons materiais. Existem diversos sites que oferecem isso, mas os usuários de SketchUp têm acesso ao 3D Warehouse, que é uma excelente fonte. Organize sua busca pelos mais baixados ou procure por coleções personalizadas. Nessa lista da bela iluminação, a gente só encontra bloco bom. Quer dizer que alguém dedicou um tempo fazendo a curadoria desses assets. Ou seja, salve esse link aí nos seus favoritos. Preste atenção na escala das coisas. Quando você importar um objeto na sua cena, confira se a escala dele está correta. Porque se esse objeto for muito pequeno ou muito grande, o seu render vai ficar tosco. Então faça uma boa pesquisa para ter certeza de que seu objeto esteja na escala correta. Muitas vezes só de dar um Google a gente já encontra a resposta. Nesse caso, como eu sei o nome dessa poltrona, foi fácil encontrar. Aí é só jogar a medida na maquete e escalonar o bloco. Use materiais premium. Muitas vezes a única diferença entre um render besta e um render interessante são os materiais. No passado eu usava qualquer material que eu encontrasse pela frente, seja no Google, Pinterest ou do próprio SketchUp. Mas então eu percebi como faz diferença usar materiais de qualidade. Existem duas diferenças principais entre um material bom e um ruim. A primeira é a resolução. Quanto maior a resolução, melhor o objeto vai aparecer quando olhamos de perto.
Outra diferença é que materiais premium costumam vir acompanhados com diferentes mapas para que você possa criar o material fisicamente correto. É o que chamamos de material PBR, Physically Based Rendering. E onde você pode encontrar esse tipo de material? Pois bem, existem diversos sites que oferecem esse tipo de material, mas o que eu mais gosto é a Polygon. Eles possuem uma vasta gama de opções e certamente você vai encontrar o que precisa. Eles são pagos, claro, é por isso que são chamados de premium, mas eles também oferecem diversos materiais de graça. Outra opção é o Mega Pack de texturas aqui da 3DM. Lá você vai encontrar essas duas características: texturas em alta resolução e com diferentes canais para você poder criar os seus próprios materiais PBR. Evite ângulos muito abertos. Existe uma tendência natural a querer renderizar com ângulos bem abertos e mostrar a maior parte da sua cena. Eu entendo isso, afinal você gastou horas e horas modelando todo o ambiente, então você quer mostrar tudo. No entanto, ângulos muito abertos levam a problemas de composição e o seu cliente não saberá onde focar. Se esse for o seu caso, considere utilizar um ângulo mais fechado. Por exemplo, nesse caso, ao invés de utilizar o formato paisagem, eu optei pelo formato 4x5 na vertical e foquei na parte principal da minha cena. Para fazer isso, você precisa abrir o painel de configurações visuais, saída e então configuramos a resolução do nosso render. Habilitamos o quadro seguro para ver exatamente o que será renderizado e por fim voltamos para a aba principal para configurar o campo de visão da nossa câmera. Nesse caso, 38 graus foi o suficiente para enquadrar a porção principal da minha cena. Use os parâmetros de exposição para clarear a sua cena. É muito comum ver a galera que está começando no Archviz tentar resolver todos os problemas de iluminação somente aumentando ou diminuindo a intensidade das fontes de luz. Esse é um caminho, claro, mas geralmente você só precisa configurar a exposição da câmera para resolver os seus problemas. As qualidades desse método são várias. Além de obter um resultado melhor, é muito mais prático, rápido, o seu render vai ficar mais rápido e você vai ter um controle melhor sobre a iluminação da sua cena. No Enscape nós podemos fazer isso indo novamente no painel de configurações visuais, exposição. Repare que quanto menor o valor, mais escura a imagem fica, e quanto maior a porcentagem, mais clara a imagem. Sempre utilize os diferentes canais de renderização que o Enscape oferece. Eu recomendo que antes de você iniciar o processo de render, vai lá e habilita essa opção, não custa nada e isso daqui vai te dar uma bela mão na roda lá na pós-produção. Para isso, nós vamos novamente ao painel de configurações visuais, aba saída e selecionamos a caixa exportar ID do objeto. Ao final do processo de renderização, você vai perceber que além do render propriamente dito, o Enscape vai criar mais 4 arquivos na pasta: Material ID, Object ID e o canal de profundidade. Use os controles de pós-produção do próprio Enscape. Na aba Imagem, você vai encontrar diversas ferramentas de correção, como o controle de claros e escuros, saturação e temperatura de cor. E na parte inferior estão alguns outros efeitos muito interessantes que podemos aplicar no nosso render. Use! Esse é o tipo de coisa que vai deixar o seu render com muito mais personalidade. Ao renderizar um detalhe da sua cena, considere utilizar o efeito de profundidade de campo. No Enscape é muito simples. Na aba principal, você só precisa deslizar o slider ponto focal para configurar o foco da câmera. Repare na linha branca que aparece na viewport. Tudo que estiver sob essa linha estará em foco. O que estiver antes ou depois ficará desfocado, exatamente como acontece em uma máquina fotográfica real.
Em seguida, apenas precisamos configurar a intensidade do efeito, aumentando ou diminuindo o controle profundidade de campo. Esse efeito nem sempre é necessário, mas dá um ar mais artístico para o nosso render. Apenas tome cuidado para não exagerar. Passar o nosso render por uma pós-produção é algo simples, rápido e que adiciona muita dramaticidade aos nossos trabalhos. Com o Photoshop aberto, a primeira coisa que eu faço é ajustar o material do piso. Eu achei que ele ficou um pouco saturado demais. Para isso, eu uso o canal Material ID, que nós criamos lá atrás na dica número 7. Vou aproveitar e vou dar uma ajustada no material de couro dessa poltrona. Agora, com o filtro de câmera RAW, eu vou ajustar a exposição, os tons mais escuros e vou aplicar um filtro para dar um ar meio vintage para o nosso render. E essas são as 10 dicas para deixar o seu render de interior mais realista. E aí, o que é que você achou? Coloque aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre o Enscape, eu tenho uma playlist inteirinha somente sobre ele. Vou deixar o link aqui do lado. São 26 vídeos onde eu mostro passo a passo como funcionam as principais ferramentas desse que é considerado um dos melhores renderizadores de arquitetura da atualidade. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!